bate-papo que a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá, olha só, rapidinho hoje a matéria Tranquilex, nós vamos falar sobre vocação hereditária. Lembrando, gente, que a gente já estava vendo sucessões em geral. Nós vimos o que é herança, nós vimos o que é o herdeiro legítimo, o que é a universalidade da herança. Quando a gente singulariza a herança através de um testamento, por exemplo, esses herdeiros são considerados legatários. Mas quando não existe uma universalidade de direitos definida, uma parte dos bens definidos, especificados no testamento, aí a gente tem que a gente tem que recorrer à lei, né? E aí a lei diz para a gente quem que são os herdeiros, quem que vai herdar. É aí que entra a vocação, a ordem de vocação hereditária. Quem é que vai herdar? A lei vai falar para nós essa ordem. Então, o tema de hoje da nossa aula é vocação hereditária, artigo 1798 do Código Civil. Então, a lei vai instituir uma ordem de prioridade na escolha de quem vai herdar, quem vai receber a herança. Vocação vem do latim vocare e significa ganhar, chamar, aliás, significa chamar, ou seja, quem vai ser chamado a herdar. Vamos lá no artigo 1798, se você está com o seu Código Civil aí, abra ele no artigo 1798, ou se você tem ele online, melhor ainda, vai lá no site do Planalto e vai lá no Google, digita assim, Código Civil. Aí, quando aparecer aquele tanto de link, procura um do Planalto. Esse é o melhor site. O que é isso? Olha aí o Lucas, meu assessor de imagens, está ensinando para vocês. Ó. Tá aí o Google, aí você joga aí Código Civil. Vai, Lucas. Isso, garoto. Código Civil. Play. Vai, enter. Só Código Civil. Código Civil só. Aí. Aí, olha lá, Código Civil Planalto. Perfeito. Artigo 1800. Isso, vai lá. Vai lá no 1798. Pode ir baixando. Vai abaixando, lá embaixo, lá quase acabando o Código Civil. Pode descer esse trem aí. Isso. Opa, passou. 1798. Vocação hereditária, 1798. Aí. Isso. Aí. 1798, olha lá. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Então, esses são os legitimados a suceder, né, considerados legitimados a suceder, ou seja, o Código Civil permite que essas pessoas recebam a herança do falecido. Lembrando, gente, que automaticamente essa herança ela é transmitida aos herdeiros. Aí a gente precisa saber, tá, herdeiros testamentários ou herdeiros legatários, que são os chamados herdeiros legatários, né? O testamentário é o chamado herdeiro legatário, e herdeiros necessários. Agora, você vai lá no 1829, vai lá, Lucas, 1829. Artigo 1829. Esse artigo 1829 traz a ordem de vocação hereditária. Olha só, artigo 1829. Isso. Aí o legislador falou o seguinte: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Inciso 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Aí, gente, eu quero que você leia só até aí. Por quê?
porque depois nós vamos ver as exceções. Primeiro vamos ver as regras gerais. Então, primeiro, quem que vai ser chamado a suceder? Os descendentes do falecido. Quando a gente fala de descendente, a gente lembra lá da linha reta, o parentesco em linha reta. Lá no parentesco em linha reta, nós temos os parentes que descendem uns dos outros. Esses parentes que vão descendendo um dos outros, filhos, netos, bisnetos, enquadram aí nessa categoria do inciso 1 do 1829, descendentes. Esses descendentes, eles vêm na ordem hereditária em primeiro lugar. E, ao mesmo tempo que herdam, eles concorrem com o cônjuge. E o Código Civil fala aí no inciso 1 do 1829 de cônjuge sobrevivente. Quem que é o cônjuge sobrevivente? É o viúvo ou a viúva. Então, um cônjuge faleceu e o outro sobreviveu. É o que a gente chama de viúvo ou viúva. Então, em primeiro lugar, a ordem de vocação hereditária determina que os filhos ou netos ou bisnetos, enfim, quantos existirem na linha descendentes, vão todos herdar em concorrência com o cônjuge sobrevivente, certo? Aí, se não tiver descendentes, nós vamos lá para o inciso 2. Na ausência do grupo de herdeiros do inciso 1, a gente pula para o inciso 2, só na ausência dos herdeiros do inciso 1. Então, lá no inciso 2, nós temos ascendentes em concorrência com o cônjuge. O que é isso? O cara faleceu, deixou uma mulher e os pais. Os pais são ascendentes. Lembra do parentesco em linha reta? A gente tem que subir as gerações, né, em ascendência. Então, a primeira geração são os pais, a segunda geração são os avós, a terceira geração são os bisavós. Aí, enquanto durarem esse parentesco em linha reta na ascendência, esses parentes vão concorrer com o cônjuge. Gente, uma observação. Aqui eu estou falando apenas de herança no sentido do cônjuge concorrer com os descendentes na herança, mas a gente vai verificar que o cônjuge, dependendo do regime de bens, ele é meeiro. Meeiro é diferente de herdeiro. Então, às vezes, você pode estar se perguntando, nossa, então o cônjuge ele vai concorrer. Se tiver filho, neto, bisneto, sim. Ah, então o cônjuge também vai concorrer se tiver avô, bisavô, pai e mãe de falecido? Sim. Só que aí, enquanto ele for concorrente, quando ele for herdeiro, tá? Além de herdeiro, ele pode ser meeiro. Por exemplo, quando eu me caso no regime de comunhão parcial de bens, que é um regime onde todo o patrimônio adquirido depois do casamento de forma onerosa, ele entra na comunicabilidade, ou seja, se eu faço uma partilha, metade é de um cônjuge, a outra metade é do outro. Esses bens que entram na comunicabilidade, a gente chama de bens comuns. O cônjuge, ele é meeiro dos bens comuns. Então, imagine você que uma pessoa faleceu. Essa pessoa era casada no regime de comunhão parcial de bens. Então, ele tem ali um patrimônio. O falecido, ele deixou um patrimônio onde o seu cônjuge é meeiro e deixou um patrimônio particular. O cônjuge, quando é meeiro, não se fala em concorrência da metade dele. O que é da metade dele, o que é da meação, a gente fala de meação. O que é da meação do cônjuge, devido ao regime de bens, não entra na concorrência com os herdeiros, tá bom? Então, não se preocupe em achar que alguém da sua família, por exemplo, sua mãe ou seu pai, vão ficar sem os bens, porque tem muitos parentes. Não. Se ele for meeiro, a meação dele está garantida e ele vai concorrer com os bens particulares do falecido,
tá bom? Então, aí, essa ordem de invocação hereditária do artigo 1829, ela diz respeito justamente ao cônjuge herdeiro em concorrência com descendentes e ascendentes. A ameação dele está garantida, tá? Aí, lá no inciso 3, o legislador fala o seguinte, gente, não deixou descendente, não deixou ascendente, não deixou cônjuge sozinho no mundo, né? Por exemplo, a professora Lana, se a professora Lana morrer hoje, ela deixou só pai e mãe, não tem filhos e nem cônjuge, graças a Deus, tô brincando. Eu quero casar, gente, calma. Aí, gente, então, vamos pegar aqui a professora Lana. Atualmente, ela só tem o papai e a mamãe e não é casada. Se a professora Lana morrer, como ela é milionária, quem que vai herdar? Os colaterais. Isso, olha lá no inciso 4, o legislador diz o seguinte, na ausência de parentes descendentes, na ausência de parentes ascendentes, na ausência de cônjuge, quem vai herdar são os colaterais. Quem que se lembra quem são os colaterais? Os colaterais, gente, são aqueles parentes que não descendem uns dos outros, mas têm um ascendente em comum. Vamos lembrar, você e seu tio. Pense você e seu tio. Qual que é o seu parentesco com o seu tio? É linha reta? Aí você vai pensar o seguinte, bom, eu e meu tio, eu descendi do meu tio, eu nasci do meu tio? Não. Meu tio nasceu de mim? Não. Então, a gente não pode ser parente de linha reta. Então, óbvio, nós somos parentes colaterais. Aí eu vou descobrir o grau de parentesco. Primeiro, eu vou subir até o ascendente que a gente tem em comum, porque os parentes colaterais, eles sempre vão ter um ascendente em comum. Então, nós vamos subindo, até chegar no ascendente em comum. Nós vamos subir na linha reta ascendente, vou achar o parente colateral, o ascendente em comum e vou descer até o meu tio. Então, primeiro eu subo a primeira geração. Você, né? Você e seu tio. Você vai subir a primeira geração de ascendência. Quem? Seus pais. Seu tio nasceu dos seus pais? Não. Então, você tem que subir mais uma geração. Você vai lá para os seus avós. Segunda geração ascendente. O seu tio nasceu, de alguma forma, ele descendeu dos seus avós? Sim. Sua avó é mãe do seu tio, que é o irmão da sua mãe. Então, você achou o ascendente comum. Aí você desce até a próxima geração em direção ao seu tio. Então, próxima geração da sua avó, o ascendente comum com o seu tio, são os filhos dela. O seu tio está lá, nessa geração. Então, você achou o seu tio e você já pode contar o número de gerações. Se você for fazer o esquema aí no papel, o seu tio é o seu parente colateral em terceiro grau. Então, ele vai herdar. Deu certo. O que tá acontecendo? Que, gente? Deu certo o que, Lucas? Vocês estão me ouvindo normal? Não estou ouvindo vocês. Alguém habilita o áudio. Ok, tá bom, vamos lá. Então, gente, recapitulando. Lá na ordem de vocação hereditária, em primeiro lugar, lá do artigo 1829, em primeiro lugar, quem vai herdar? Os descendentes. Ali o legislador não coloca limite, são só os descendentes de primeiro grau, segundo grau, não, todos os que estão vivos da época da sucessão. Por que tem que ser vivo? Porque você acabou de ler lá no 1749, deixa eu só conferir se é esse artigo mesmo. O Lucas acabou de mostrar aí para vocês, lá no artigo do Código Civil 1798. Lá no 1798, o legislador fala que ao tempo da abertura da sucessão, esses parentes têm que estar vivos, né? Não morreram antes do falecido. Então, o dono do patrimônio, ele morreu. Aqueles parentes que estavam vivos nesse momento, que é o momento que a gente chama de abertura da sucessão, aí, se eles enquadrarem dentro dessa ordem do 1829, aí sim eles podem ser considerados como parentes, como sucessores. Então, em primeiro lugar, os descendentes vivos, em concorrência com o cônjuge.
regra geral. Em segundo lugar, na ausência de descendentes, os ascendentes vivos em concorrência com o cônjuge. Em terceiro lugar, o cônjuge, não temos filhos, não temos avós, não temos pais, não temos ascendentes nem descendentes. O cônjuge herda tudo sozinho. Na ausência de todos esses parentes, além do cônjuge, quem vai herdar são os colaterais. Só que a gente sabe que na contagem da linha de parentesco colateral, o último grau, o grau limite é o de quarto grau, ou seja, primos. Os parentes colaterais, então, são dos irmãos aos primos, só esses herdam. O filho do seu primo vai herdar? Só ele é o único vivo? Não, querido, não herda. O filho do seu, aquele que chama de tio, de tia, né? Os meus priminhos, os filhos dos meus primos chamam de tia. Tia é o seu nariz, menino, seu nariz catarrento. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Essas são as classes de herdeiros. Pois bem, a lei instituiu essa ordem de prioridade. Por que a ordem de prioridade, gente? Porque aquela segunda classe só vai herdar se não tivermos os parentes da primeira classe, que são os do inciso 1 de 1829. Essa ordem, então, seria excludente. Você pode colocar no seu caderno. É uma ordem, essa ordem de vocação hereditária, ela é excludente. Na presença de parentes vivos da primeira classe de ordem hereditária, excluem-se os demais. Os demais só vão herdar na ausência das categorias anteriores, dos incisos anteriores. Então, a lei baseou na presunção de afeto entre familiares. Professora, onde que o legislador, ele encontrou base para determinar essa ordem de vocação hereditária considerada legítima? E legítima por quê? Porque é a lei que define quem são os herdeiros. A outra ordem de vocação a gente fala que é a testamentária, né? Que vai depender do que tiver no testamento. As pessoas que estão descritas no testamento, aí existe uma liberalidade, onde o dono da herança, ele pode escolher quem quer que seja, independente de ordem, independente de parentesco. Ele pode escolher essas pessoas, desde que essas pessoas estejam vivas no momento da abertura da sucessão, e desde que ele respeite a legítima, que é a parte da herança voltada para os herdeiros considerados legítimos, aqueles cônjuges, parentes, ascendentes e descendentes. Esses têm direito à legítima. Então, o testador, até hoje, até agora, eu acho que isso vai mudar daqui a um tempo, mas até agora, quando eu vou fazer um testamento, eu preciso obedecer à legítima, respeitar a legítima, né? 50% apenas do meu patrimônio disponível que eu posso testar. O que é patrimônio disponível? Por exemplo, eu não sou casada, então todo o meu patrimônio é disponível, né? Então, desde que eu respeite a legítima, porque eu tenho pais, eu tenho parentes considerados necessários, herdeiros necessários. Então, se eu fosse sozinha no mundo, eu poderia dispor de toda a universalidade dos meus bens. Mas como eu tenho pais, eles são considerados herdeiros necessários, aí eu tenho que obedecer a legítima no meu testamento, tá? Mas se eu fosse sozinha, eu poderia fazer um testamento em relação a todo o meu patrimônio. Bom, então o primeiro ponto aí da aula de hoje foi a sucessão, foi a ordem de vocação hereditária. Agora, o segundo ponto, você vai colocar aí no seu caderno. Ponto 2, sucessão legítima. Anote aí, a sucessão legítima é aquela onde a lei define a ordem de vocação hereditária. Na outra linha reta. Primeiro, descemos ao parente de descendência
para depois acender. Certo? E aí, gente, você pode anotar aí no seu caderno também que quando eu falo, aí, lá naquele rol do 1829 do Código Civil, como essa aula vai ficar salva, gente, aí eu não vou repetir, tá? Porque senão dá os 40 minutos. A gente vai adaptar, calma, nós vamos nos adaptar. Porque o Zoom só aguenta 40 minutos de aula, tá? Então, gente, aí o que acontece? Lá no 1829, que a gente leu aqui várias vezes dos grupos de pessoas que vão herdar, vocês viram que nós temos os descendentes, os ascendentes, os cônjuges e os colaterais. Desses esses quatro grupos são chamados, todos esses herdeiros do 1829 são os herdeiros considerados legítimos, ou seja, a lei determina quem que é. Desses quatro grupos, apenas o ascendente, o descendente e o cônjuge são considerados necessários, tá? Então, os necessários são parentes ascendentes, descendentes e cônjuge. Os colaterais não são necessários. Então, eles não entram ali na legítima. A legítima, ela é resguardada para os herdeiros necessários apenas. Então, os herdeiros necessários são ascendentes, descendentes e cônjuge. Todos os herdeiros que a lei define que assim o são os herdeiros legítimos. E dentro dos herdeiros legítimos, nós temos os herdeiros necessários a quem a quem é resguardada a legítima, que são ascendentes, descendentes e cônjuges, certo? Deixa eu ver aqui no chat o que vocês estão falando aqui. Peraí. Então, alguém falou que o professor de agrário durou mais. É porque provavelmente ele fez pelo YouTube. Aí, gente, deixa eu explicar de novo. O que acontece? Eu vou deixar um material para vocês com os conceitos lá no portal do aluno, tá? Então, se não der para você anotar, vai estar lá no material. Eu vou tentar colocar o máximo de informação nos textos para vocês lá no portal do aluno. E quem quiser assistir a aula, ela vai ficar gravada, tá? E, inclusive, eu tenho que fazer chamada de vocês online, vocês acreditam? Não briga comigo, eu estou obedecendo ordens. Aí só vai ganhar presença quem tiver aqui, tá? Agora eu faço. Vai avisando o povo aí para entrar. Juro, chamado online. Aí não posso de jeito nenhum que eu estou sendo fiscalizada, gente. Aí o que acontece? Avisa aí quem tá off, porque aí daqui um pouquinho eu vou olhar aqui os quadradinhos para dar a presença para vocês. Então, quem tá off já vai entrando para eu fazer a chamada logo e liberar o povo. Mas essa aula, gente, ela vai ficar gravada, tá? Se Deus quiser, o Lucas tá gravando, vai dar tudo certo. Próxima vez, porque eu me preparei para fazer a aula pelo YouTube, aí o meu computador aqui não deu certo, vai ter que ser pelo Zoom. Então, o Lucas tá administrando aí o grupo, mas os próximos eu que vou administrar, então eu já vou saber, mas vou saber certinho como que vai ser para salvar, tá? Vou fazer pelo Zoom mesmo. Bom, então, continuando, Parece gente. que o tempo acabou. O tempo acabou? Ana, acabou de encerrar o tempo aqui, acabou de avisar. Quer abrir outra novamente? Ué, então abre pra gente. Não, peraí, eu tô com medo de não salvar. Fazer o seguinte, gente, essa aula, ela era praticamente uma aula teste, tá? E aí nós vamos encerrar essa aula, eu vou colocar lá na EAD uma atividade só em relação ao que a gente viu até agora, até porque a aula é só de 40 minutos. A atividade e aí, é para hoje? Só para hoje ou não? Pode entregar na próxima aula. Eu vou colocar lá, assim, a faculdade diz que esses próximos minutos, já que a nossa aula é de 1h30, agora, assim, vídeo aula só 40 minutos, seria os próximos minutos para você ficar resolvendo exercício. Mas eu vou colocar lá um prazo de 24 horas para vocês responderem, tá? Entenderam? Vocês vão poder responder em 24 horas.
Aí, gente, só para finalizar, então, essa foi uma aula teste. Eu vou fazer a chamada aqui, se não cair do nada. Se cair, gente, eu já agradeço, peço desculpa. Já deu 40 minutos de aula? Tá de sacanagem. Acho que não, Lucas.